Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a maior tenho a Laura, e hoje nós comentaremos a Gala 13, a final da 13ª temporada da Operação Triunfo, reality show musical espanhol que foi exibido pela Prime Video e que já adianto que talvez tenha temporada sim em 2027, e a gente volta daqui a 2 anos, porque é sazonal. Assim, a gente volta de tempos em tempos com a Operação Triunfo. Então vamos comentar pela ordem dos resultados, viu, gente? Já vai chegar falando porcentagem, falar tudo. E Laura, e aí, como foi acompanhar ao vivo, porque o programa terminou tem 3 minutos e a gente tá começando a Verdade, gravar. é Ainda verdade. sem, ainda sem falar dos resultados, mas como foi acompanhar a Operação Triunfo pela primeira vez? Você que conhecia o Fama, mas não conhecia a versão original. Eu achei bem divertido acompanhar, né, pela primeira vez. Achei assim, eu achei que os participantes desejam, a gente já até falou sobre isso, né, Rich, que eu dei esse azar. Eu achei que era muita gente muito nova e aí acabou que minha favorita ficou pra trás. É, e tinha muita coisa de, eu não sabia que tinha tanta coisa de tipo Big Brother, de fã, shipper, essas coisas que é sempre um saco lidar, né? E eu pesquisava o programa nas redes, aí eu acabava vendo. Mas eu achei, assim, os jurados muito fracos. Achei os jurados que não falavam, parece, coisa com coisa. Achei que tiveram umas escolhas bem. Pra mim, parecia meio que queriam prejudicar certas pessoas. Mas eu achei que teve gente legal, teve performance que foi bem legal. E eu curti, eu achei divertido. Assim, fazia tempo que eu não acompanhava um reality de música dessa forma. Que fosse semanal tal. E isso pra mim foi muito legal. Porque eu sinto falta. A gente gosta, né, Rich? E a gente sentiu todo tipo de revolta a nível reality musical, né? A gente sempre fala disso aqui. Mas o curioso é porque assim, a gente comentou Estrada da Casa no passado, gente, mas não conta. Porque não era Ah, é. bom. Não, E era é. mais reality do que show. Eles Por nem mais que todos vendiam cantavam. diferente, né? Aí não dava pra levar a sério aquele reality show. Esse todo mundo cantava toda Supostamente de semana. música. Não, mas nesse formato da gente acompanhar semana por semana, a avaliação, escolha musical, julgado público, desde o X Factor que a gente não fazia uma cobertura assim, né? Tipo American Idol, que a gente cobriu Verdade. algumas temporadas ainda, mas faz um tempão que a gente não cobre algo assim, de fato. É bom, né? Acompanhar a evolução. Hoje, né, na final, eles têm a coisa de ter a sua performance Gala Zero repetida, né? Eu acho muito legal isso, pra ver mesmo essa evolução. E eu acho que a graça desse tipo de reality show, a gente já falou isso quando a gente acompanhava o X Factor e tal, e o American Idol, é você ver a evolução do participante. E isso é o que a gente sempre falou que faltava no The Voice. Porque tinha muita coisa com jurado, tudo. Esse tipo de reality, a graça é você se apaixonar pelo participante e ver como ele tá evoluindo, né? E eu acho que essa última música, né, cantando a da Gala Zero e agora repetindo, é muito legal. Foi muito legal pra isso. Inclusive, o X Factor costumava criar momentos assim, né? De repetir a música da audição. Alguns participantes recriavam esse momento, às vezes era até É verdade. tema e tudo. Tanto que me lembro da época da Cher Lloyd, o povo clamando pra ela repetir a audição dela, né? Mas tem as questões de direitos autorais e etc. O próprio One Direction, não sei se você lembra, eles cantaram Thor nas Judges Houses e aí todo mundo queria que eles repetissem, eles repetiram na final também. Você lembra É, que, disso? cria um clima, né? E uma expectativa. É legal, assim, para as pessoas, né? Mas vamos falar dos resultados e das apresentações dessa final, porque contrariando muita gente, a gente sabe que a favorita não era a Olivia, né? E assim, a Olivia, pelo que a gente viu, nunca teve chance nem de ganhar essa temporada, né? Porque ficou muito claro aqui o Ontem favoritismo da teve uma Cristina, revolução muito absurda no meio das votações, a gente não tem os dados, né? que Mas podia revelar que nem o X Factor fazia, que era muito bom. Mas vamos lá, começando com o quinto lugar, quem eu e a Laura apostou que ficaria em terceiro. Tá vendo, Laura, quando a gente aposta no que acontece? Porque a única aposta que bateu foi a Cláudia e ela ficou em terceiro, ela ficou em quinto lugar. Ou seja, a gente flopou a Cláudia na reta final, que na hora da votação, gente, só pra quem escuta só a gente sem assistir o programa direito, é que nem o X Factor. Todo mundo tá na votação em 5, eles congelam a votação, aí dão uma porcentagem da congelada e o top 3 recebe a votação proporcional com os três depois, né? Então por isso quando vocês somarem essa porcentagem aqui vai estar um pouco complicada os números, mas é porque eles, né, congelam a votação e abrem de novo, tendo menos opções para se votar. A Cláudia cantou Viver assim, Morir de Amor, de Camilo Seixas, e ficou em quinto lugar, Laura, com 13,6%. Olhando o que a gente viu essa final, se tirar por base sua final, foi justo esse quinto lugar para ela, não foi? foi, eu acho que a Cláudia foi a performance mais fraca. A gente até comentou eu você da coisa dela dançar e eu fiquei assim, mulher, por que você tá dançando? Não é o foco dela, não é o forte dela, não é o que ela faz melhor. Ela tava muito bonita. Mas eu achei meio. Não tinha força pra final. Eu acho assim, você tá fazendo. é, Você tá, pra final, você tem que fazer aquela música que vai te elevar, que vai te colocar no outro nível, todo mundo vai lembrar.
Você vai lembrar dessa performance, você vai lembrar dessa música, você vai falar depois, nossa, essa performance realmente da Cláudia foi assim, foi aquele o momento. Não foi, eu acho que ela não entrega dança do jeito que ela parece que acha que entrega. Então eu acho que não foi uma boa escolha pra ela, pra final. Seria ótima há 3 semanas atrás, sabe? Mas pra final eu achei que não foi a melhor escolha. Ela tem uma voz bonita, eu acho que ela devia ter explorado uma balada mesmo. Vamos emocionar as pessoas. Eu acho que não foi uma boa escolha. Ela errou nisso, mas assim, tava belíssima. Eu acho que ela tentou essa pensando que talvez fosse repetir a Gala Zero, né? Se ficasse em terceiro lugar e teria uma balada ali. Por sinal, era a melhor música da Gala Zero, era dela, né? Pra essa final. Mas eu sei que Latin Girl hitou e etc. Mas ela não sabe ainda, a Cláudia não tá pronta ainda pra dançar e cantar ao mesmo tempo, né? Ela tá crua nesse aspecto. Então, eu achei que o vestido dela tava bonito, ela tava bonita, mas quando chegar na cintura, aquele pano pra mim quebrou o encanto. Mas eu achei que não funcionou. Ela não tem timbre pra isso, gente. Ela tem que entender que é Kiss Me, aquelas coisinhas assim pra ela. Como sempre falou, desde que ela cantou Kiss Me, a gente falou que ela encontrou o lado dela. Mas nessa final, realmente, ela ficou fraca. Mas a porcentagem dela pro Guile, que ficou em quarto lugar, não foi muito diferente, não. Porque, assim, se bem que o top 4 inteiro, assim, tirando a Cristina, Muito ou tava parecido. cambaleando ali, né? Tava meio É. parecido. E o Guile ficou com 16,5% e ele cantou As Lo que Quieras Comigo, The Walls. Laura, Guile, como sempre falo, nossa relação de amor e ódio. E eu É ouso verdade. dizer que eu até daria talvez um terceiro lugar pra ele, mas dependendo da situação. Então, eu achei que essa. Eu até na hora falei com você, hoje eu consegui ver ao vivo, né? Eu falei com você que eu achei que foi um dos melhores vocais do Guile, e eu achei mesmo, porque o Guile teve alguns momentos que ele desafinou, né? A gente sabe bem disso. Eu achei que o palco não valorizou nada, mas a música em si, eu acho que ele foi uma música muito bem escolhida pro tom de voz dele. E não criou realmente um momento assim tão grande, mas eu acho que ele vendeu bem a música, assim, ficou boa, muito boa na voz dele. Pra mim foi uma das melhores performances dele na temporada inteira, assim, me surpreendeu até. Eu gostei bastante dessa performance. Eu não gostava dos falsetes dele, dessa vez os falsetes deles eu gostei. É engraçado que ele terminou com o maior plot twist, gente, da Operação Triunfo foi a Laura mudar de opinião com o Guile na reta Foi. final. Porque Eu achei que ele, melhorou mesmo. mais 2 semanas ele tava chamando ele de Pitico e nosso menino. Né? Aí não. Né, assim, ele tava carente de falar isso, né, mas ele foi uma escolha boa, eu só não gostei também isso do palco, porque, nem o palco em si, mas a poltrona, porque ele ficou muito tempo sentado interagindo muito com ela, eu acho que prendeu muito ele, eu acho que quando a pessoa canta sentado falando uma coisa, até parece que a voz trava, se não souber soltar muito a voz ainda, mas ele, com os vocais dele deram uma melhorada muito boa na reta final, e eu acho que ele, repetindo a música da Gala Zero, seria bem melhor, porque eu fui um dos, só tinha eu e Laura aqui comentando a Gala Zero, eu acho que eu elogiei bastante a Gala Zero dele. Eu tenho certeza que eu não elogiei a Gala Zero dele, mas eu acho que faltou falar também, a gente reclamou muito também com ele da questão de escolha musical, né? Eu acho que ele teve umas escolhas bem ruins, mas essa não foi, essa foi muito boa. E pra ele foi uma raridade. A melhor coisa que podia ter acontecido pro Guile foi ele deixar de ser queridinho dos produtores de todo mundo ali do programa, que ele começou a ser melhor. A gente começou até a Isso, gostar mais dele, é né? verdade. A gente gosta do underdog aí, ó. É, a gente adota. A gente tem o sofá da Isso. Espanha. O Isso, sofá a não, gente gosta o daqui. sofá latino, né? Porque, né, foi a nível latino. E é como local de fala, gente, que eu votei essa semana, dei todos os votos na Cristina, até os votos extra, tá vendo? Mas, ó, depois a votação, né, como eu falei, foi encerrada e pausada, no caso, e continuou a votação entre o top 3. E o terceiro lugar ficou com o Tinho. Que aí, como o Tinho ficou em terceiro lugar pra frente, eles repetiram a música da Gala Zero. Ele começou cantando Lose Control, do Ted Sims, e cantou Hold the Line, do Toto. Laura, eu ouso dizer que o Tinho fez o melhor combo de apresentações da final para o nosso choque, porque a gente não é lá muito fã dele. E eu ouso concordar com você. Eu, na hora, comentei, a gente comentou, né, no Twitter e entre nós, e Lose Control tinha sido a melhor da noite, e pra mim foi. Foi perfeita pro tom de voz dele. E eu sei que você acha que não é tão forte como música pra final, então é assim a música mais final. Mas eu acho que pensando assim, quando a gente pensa nos reality shows agora, se a gente tivesse X Factor agora, American Idol tem, né? Mas bombando assim, eu acho que essa música tocaria toda hora no X Factor, sabe? Teria todo um monte de gente fazendo audição com essa música. Essa música fez muito sucesso nos Estados Unidos, do Ted Sims, né? Fez muito sucesso. E eu acho que ela é uma música que deixa homens mostrarem mais vocal de uma forma que não toda música atual que faz sucesso, que
que é uma música é um hit, né? Deixa, assim, e porque muita música de homem que é hit é rap, sabe? Não são músicas assim, com foco vocal. Ou é country, né? E essa eu acho que é uma música que dá pra. Então eu tenho. Bitch, eu acho que se fosse X Factor ainda, essa música seria sendo cantada toda hora lá, entendeu? Então, Inclusive, Laura, Lose Control, como até a Nina falou no Twitter, foi cantada pelo Shane no Building the Band, que é montando a banda. Ou seja, né, realmente tá isso, é aparecendo, né? verdade. Eu acho que essa música deve. Reality, do The Voice, eu aposto que já teve. Eu tenho certeza que na American Idol deve ter tido também. Eu acho que é uma música muito boa pra explorar o vocal masculino. E ela tem um tom perfeito pro Tinho, que não é um melhor tom, não é um tom que eu gosto. Pra mim, o tom dele é muito músicas perdidas dos anos 80 e 90. Não gosto muito. É, Nunca gostei do tom dele, mas eu sei admitir quando a coisa dá certo. Eu acho que essa apresentação dele do Lose Control foi excelente. E a apresentação da Gala Zero dele, né? Eu acho que quando mostra a Zero e essa, eu acho que acabou sendo muito parecida. Ele é uma pessoa que eu não. A evolução, eu acho que ele foi meio mesmo, muito no mesmo tom durante a temporada, né? Eu já falei isso e eu continuo achando que ele foi um personagem que não parecia saber quem ele é como músico, e isso prejudicou quem ele é como artista, né? O que tipo de música ele faria. Eu acho que isso prejudicou ele. Ele fez de tudo no programa e não tinha uma identidade definida. E pra mim isso prejudicou ele e acabou prejudicando no final e uma forma de ter torcida. Mas ele soube fazer boas performances. A roupa dele estava cafonérrima, eu não entendi aquilo, aquela coisa meio country espanhol, né? Não sei como é que é. É, Achei cafonérrimo, muito anos 80 assim, não atualizou em nada. Mas ele foi bem, ele cantou bem. Como você falou, se você juntar as duas, pra mim ele teve um combo, o melhor combo. Mas eu acho essa escolha, essa música dele bem cafona, mas não tinha muito o que fazer. Só que Lose Control, ele foi muito acima, assim, foi excelente. É o estilo que ele provavelmente deveria seguir, né? É, e me contradizendo com o meu tweet e com o eu de agora, né, que tem o quê? 15 minutos de diferença. O Ricardo do passado e do futuro estão muito próximos, e do presente também. Mas curioso assim, porque a gente tem, nessa final, a gente tem uma prova disso, claro, desse exemplo que eu vou dar, porque a gente pensa, como eu falei, eu não achei música pra final, mas a gente sabe que daqui a pouco a gente vai falar de uma música que é pra final, sendo que ele tem alguém que cantou uma música que não é pra final, na minha opinião, mas ele cantou bem no estilo dele, o que torna a música boa pra ele, e temos uma pessoa que cantou a música pra final que não cantou, não deu o tratamento que a música merecia pra uma final. Né? Então, assim, vale a pena também escolher uma música de final? Fica o questionamento, né? Assim, aquela música impactante e tudo. Ele fez um combo bom, eu achei que ele foi o melhor. Tanto que, gente, se fosse dar um prêmio só por causa da final, Tinho era pra mim era o vencedor. Mas, graças a Deus, que tem um histórico e tinha gente melhor pra premiar do que ele. Até porque, se fosse pro histórico, gente, Tinho pra mim ficaria em quinto lugar, porque o Gui e a Claro subiria um pouquinho mais, né? Subiria uma posição cada, e o Tinho ficaria em último, até por gosto pessoal e tudo, gente. Porque artista a gente consome às vezes por gosto pessoal e etc. É, Mas, eu estou aqui pra dizer que eu segurei a mão do Tinho na Gala Zero. E a do Guile, que ele, se ele tivesse repetido, porque eu fui o único que elogiei ele aqui, porque tinha 50% de chance de ele elogiar e criticar, né? Só tinha eu e Laura aqui comentando, é né? Mas verdade. eu fui 50% do podcast, a nação, 50%, e eu elogiei ele, vi futuro nele. Ele não atendeu muito minhas expectativas, mas pelo menos ele chegou e foi decente. Porque, assim, como a Laura falou, ele foi parecido com lá. Mas é que bom, porque ele poderia ter sido pior, né? A gente diz, ih, né? Assim, mas ele não, ele foi bem, juntão tudo, ele foi mais o estilo dele. Eu acho que ele vai lançar uma carreira assim, e pela votação que ele teve e tudo, eu acho que talvez ele possa ser até o melhor homem, né? Com pós. Ele pode ser até o melhor pós, né? Ninguém sabe. Porque a Cristina vai esperar o Eurovision, porque a Espanha não tá nele, né? Então não sabe quando ela vai representar. Mas ele ficou com o terceiro lugar e foi merecido, mas ele foi bem mesmo. A gente tem que dar o braço a torcer, mesmo não gostando. A gente tem podcast aqui, a gente dá o braço a torcer. De vez em quando, mas já. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Amazon Music, Deezer, toda semana fazendo cobertura de algum reality show ou falando alguma curiosidade sobre ele. Lembrar, gente, que nos dias 23 e 30 de dezembro teremos episódios especiais sobre os piores e melhores participantes de reality shows desse ano, respectivamente. Eles já estão gravados. E estão, ó, uma delícia. Rolou boninhada, rolou a gente escolhendo participante por participante. A gente se fez menção honrosa e menção horrorosa. Então, assim, tá uma lista bem a carinha da gente. A gente roubou gente da lista do um do outro. Tá bem legal. Então, aproveita também para quem estiver nos ouvindo pelo Spotify, gente, segue a gente e nos avalia com 5 estrelas, hein? Porque tem mais 3 episódios para acabar o ano. Como falei, esses melhores e piores, mas na quinta-feira tem sobre a semifinal da Corrida das Blogueiras, que vai definir os 3 finalistas dessa temporada que tá aí irritando a temporada no YouTube.
Vamos voltar aos comentários já finais agora pro top 2, que não é surpresa pra ninguém. Aconteceu o que eu e Laura esperava, mas que tinha tudo pra dar errado. Quando a gente viu que o Tinho tava ficando bem, eu falei, Laura, a gente vai perder, porque eu escolhi Olivia, você escolheu Cristina. E, né, o Tinho indo muito bem nessa final, ele vai ganhar, meu Deus. Eu até Né? postei isso. A gente fez isso no spoiler dos melhores e piores do ano. Tem a Operação Triunfo aparecendo nas duas. Eu acho que a gente cita essa coisa que acontece, porque a gente escolheu sem resultado da final, né? Ficou. A gente trata como se o episódio fosse gravado. Tivesse indo ao ar recentemente, mas foi gravado há uma semana já. E vai ao ar em 15 dias depois ainda. Mas vamos lá. Em segundo lugar, com 30,1% dos votos, ficou a Olivia, que cantou It's All Coming Back to Me Now, da Celine Dion, e repetiu, né, a música da Gala Zero, que foi Break Free, da Ariana Grande. Laura, pegou a maior música da final, uma das maiores músicas da temporada, atingiu o que você esperava da Olivia? Assim, o que eu esperava, eu acho que ela foi bem ali na linha do que eu esperava, vou ser bem sincera. Eu não esperava grandes coisas. Eu esperava ela indo ok. Eu achei que ela foi isso, ok. Ela deu uma desafinada, mas eu acho assim, o que eu esperava da Olivia era ela é bonita, e ela tava bonita. E ela cantando a música de forma ok, tipo uma estudante cantando na escola, sabe? Assim, nada além disso. A Olivia, ela não sabe, ela tem uma voz, ela tem um tom que eu acho bonito. Mas eu acho que é, ela não consegue vender essas musiconas, essas baladonas, porque ela não sente essa emoção da mesma forma que a Celine sente e tal, e, né, e outras versões dessa música. Eu adoro essa música, e eu tenho certeza que o Rich também adora. Com É, toda certeza. é uma baladona maravilhosa. Ela tava belíssima, ela escolheu de forma inteligente, só que assim, é o que eu tava falando pro Rich depois. Ela tem um ar muito jovial, muito popzinho. Eu acho que ela devia ter escolhido uma música que fosse de final, superação e tal, só que mais popzinha, tipo Decline da Miley Cyrus, sabe? Uma coisa nesse estilo, que eu acho que caberia melhor para a voz dela e pro estilo que ela quer seguir. Ela não segura uma musicona dessa, mas eu achei que ela foi ok. Ela tava dentro do que eu esperava, assim, porque eu não esperava muitas coisas. Assim, não esperava um negócio incrível. E ela foi ok. Agora, a performance de Break Free. Eu lembro que eu critiquei muito a presença de palco dela na Gala Zero. E eu acho que ela melhorou bastante nisso, assim. Pra mim, isso foi o mais visível da performance. Vocalmente, assim. Vocalmente, não, na performance, a forma que ela se portou no palco foi muito diferente da Gala Zero. Ela parecia que não sabia pra onde olhar, tudo. Dessa vez, ela foi muito mais confortável no palco. Ela parecia fazer caras e bocas de uma forma mais ela, mais natural. Eu achei que ela melhorou muito nesse aspecto da Gala Zero até agora, assim. Vocalmente, ela evoluiu, mas eu acho que não tanto quanto eu esperava. Porque ela tem um tom de voz bonito pra pop. Só que eu acho que eles acabaram escolhendo músicas. Lembra da performance na semifinal que ela fez? Aquela performance na cama e tal. Eu falei isso, que eu gostei muito daquela performance. Que eu acho que é uma coisa mais que eles deviam ter focado pro tom de voz dela. E não diva de balada, porque ela não é diva. Até falei que elas cantaram música de uma cantou música da primeira colocada, outra cantou da segunda colocada e inverteu o Verdade. resultado, né? Eu acho que tudo que a Olivia não evoluiu em 11 galas, ela evoluiu na semana passada e nessa, né? Que ela conseguiu mostrar de fato pra gente que evoluiu. Essa música da Celine, eu entendo, é forte pra final. Eu acho perfeita a escolha, sendo que se nem a Cristina, que tem o melhor vocal dos 5 que estão nessa final, daria conta, porque não tem uma pessoa de 19 anos tá cantando um It's All Come Back to Me Now sem sentir. Como eu falei, gente, eu falei isso pra. Eu não sei pra qual participante eu falei, se foi pra própria Olivia, não sei se foi pra alguém. Eu falei, gente, tem algumas músicas que eles não vão ter conseguido interpretar tão bem, ao menos que ele seja um excelente artista já, maduro, ou tenha nascido com um dom já assim. Tem uns sofrimentos por amor que a letra da música pede, que a pessoa não sentiu essa experiência ainda, né? Então não tem É, como entregar isso. Eu acho que nessa faltou, mas eu fiz um comentário isso assim, gente, é pro fandom do X Factor essa aqui. A Olivia escolheu achando que era Alexandra Burke, mas ela é Lucy Jones. E, gente, eu torci pra Lucy, eu sei. Mas sabe aquele. Existem as divas de reality show, aquelas que Jennifer Hudson, Fantasia, sabe? Que você uhum. dá a musicona, elas vão entregar. Leona Lewis, que é assim, sabe? O vocalzão. E existe aquelas divas, Andy Miller, que eu acho muito, a Olivia, que já fez essa comparação. Tem a Lucy Jones, tem um pouquinho ali, tipo Stacey Solomon, que tem voz, mas não é aquela grandíssima voz, Uhum. potentíssima. Então a Olivia escolheu na categoria que ela não pertence.
Porque ficou claro que ela não daria as notas que a música pede, nem a força. Mas convenhamos que o palco estava belíssimo. Tava investimento 100% ali de vencedora para ela. E na apresentação que ela repetiu a Ariana Grande, meus créditos vão para a coreografia que ela conseguiu fazer melhor, presença de palco e o principal, ela não cantou parecido com a Ariana, coisa que te comentou na Gala Verdade. Zero. Porque eu fiquei até pensando, ela vai se... eu elogiei um pouco e falei assim, será que ela vai só cantar Ariana Grande e ser bom cantando músicas de Ariana Grande, né? Porque Eu ela lembro cantou que você Yes falou isso and mesmo, com a né? Maria, né? Também ela chegou a repetir a música da Ariana Grande Aham, depois. foi. Inclusive, ela escolheu como uma das performances favoritas dela, né? O fandom odeia a Maria, mas, né? A Maria é querida, gente. Ainda cantou do lado do Crespo a música deles. Então, assim, dos finalistas todos, já do final dos participantes. Mas eu acho que ela foi bem, mas eu acho que ficou confuso o que o povo queria, né? O que os produtores querem da Olivia, porque davam músicas que não eram jovens, e depois davam músicas jovens, mas todas as músicas que ela cantou hoje foi com pau, que eu até falei para ela falei, Laura, tá vendo como ela era uma aposta desde o começo? Porque na Galazela eles repetem tudo, né? Só não repetem a roupa, mas o palco, o stand tava todo igual. E olha o da Olivia já, na estreia. E olha o da Cristina, que era ele um sonho. Um microfone e um sonho, somente. O do Timo ainda tinha uma banda com ele, mas pra ver, né? Mas eu acho que a Olivia foi uma boa participante, mas eu acho que em alguns momentos a Olivia foi muito superestimada, né? Por isso eu apostei nela pra vencedora. Porque eu achava que ela ia levar, porque tá todo mundo querendo essa novinha ganhando até a produção. Porém, nossa Rachel Berry, que fazia academia correndo na esteira com a foto Operação Triunfo na frente dela, Cristina, levou a melhor com 46,3%, 16% na frente, mas isso porque era a mesma porcentagem, quando era a porcentagem dos 5 que ficou mais discrepante, que era tudo 17, 16, 15, 13, ela lá, 33, né? Já tava claro que ela venceria, e ela fez cantando Eurovision de novo, né? Ela cantou La Noia, da Angelina Mango, e repetiu a música da Gala Zero, que é My Baby Just Cares For Me, da Nina Simone, mostrando pra Olivia como é que se canta um pouco Nina Simone, né? Ali, mas e aí, Laura? Vai comentar da sua escolha, porque você começou a Operação Triunfo com vitória, encerrando 2025 com favorita sua ganhando. Assim, favorita, dois, porque a minha favorita real era TU, mas pra final eu tava torcendo, eu preferia a Cristina ganhando. E eu gostava da Cristina também. Nossa Rachel Berry, eu quero dizer que acertei. E não é pra todos. O Rich errou. Eu não sou pé frio. Quero Aí só errei, deixar fui claro. moleque, Laura. Eu só quero deixar claro que eu não sou pé frio. Eu acertei. Tive essa vitória, foi a primeira vez que eu assisto e eu já tive uma vitória. E o Rich não pode dizer o mesmo, né? Vamos falar. Mas quem É, tava no palco pra entregar o troféu era a minha favorita que venceu, né, Laura? Então, assim, eu mas tô eu com não os créditos assisti, eu ainda. não podia ser minha favorita. Mas eu tenho certeza que eu tenho acertado também. Já senti que eu conheço Operação Triunfo de forma íntima e estaria acertando tudo. É, Besos, Nayara, que está ouvindo nosotros de Espanha. Eu achei que a Cristina. Ai, eu queria tanto que ela tivesse escolhido uma baladona, um momento, sabe? Porque quando ela cantou, ela não cantou muita balada, mas quando ela cantou, a gente elogiou, né? Mas assim, imagina, Rich, ela lá no palco com um vestido gigante cantando Diamond, sozinha. Pô, teria sido um momento, sabe? E assim, não é que essa música é ruim, mas eu achei meio sem graça e achei que não. Das agitadas não foi a melhor que ela cantou, porque ela já cantou melhores agitadas. E eu acho que a música ficou meio. Ela não explodiu, sabe? E explorou isso. Eu acho que a Cristina é uma performer muito dinâmica. Foi o que ela mostrou quando ela cantou APT, por exemplo, na Gala 1. E eu acho que essa performance, se era a ideia era fazer uma contraposição, que pode ser, eu acho que essa performance não explodiu da forma. Então, se ela não queria ser diva, ok. Então vamos explodir, entendeu? Eu acho que não explodiu da forma como ela explodiu em outras performances. Até em Mama Knows Best, que eu não gostei tanto assim, ela explodiu mais. Eu achei que a escolha não foi muito boa e a roupa dela tava, tipo, super assim, velha, assim. Ela tem 19 anos, gente. Por que ela tá com aquele vestido? Eu achei nada a ver, achei meio, sei lá. Achei que essa performance. Não é, ela foi bem, não é isso. Mas é porque, assim, eu acho que pra final, essa é uma performance que ela poderia ter feito há 5 galas atrás, sabe? Uma performance que eu falo assim, nossa, é a melhor. Quando eu falo da Cristina, não é essa performance. Não vai ser, sabe? Longe disso. E a da Gala, pra mim, a Cristina, a nossa Rachel Berry, ela melhorou nessa performance, assim, principalmente em questão de presença de palco. Eu lembro que eu falei que eu achei que ela tava muito infantil na Gala Zero, lembra? Que ela tava com um lookinho muito Uhum. infantil, muito meio bobinha. E eu acho que agora ela não, ela deu pra ver que ela tava mais segura de si.
e com na própria forma de se portar no palco. Eu não gosto tanto assim dessa música pra ela, assim, eu acho que ela teve escolhas melhores, mas para assim, pensando na final, assim, para mim essa foi a performance melhor das duas pra ela, porque ela pôde mostrar mais o vocal dela. Mas assim, pensa, se ela tivesse escolhido uma primeira música mais explosiva, essa ela poderia ter ido com essa, eu acho que seria um combo excelente, entendeu? Eu acho que o problema maior dela foi a primeira escolha, como assim, pra final, ela tivesse escolhido uma coisa mais explosiva, tipo, até ela poderia cantar a Ariana Grande, uma música mais agitada, tipo, ai, gente, aquela música da agitada da Ariana, eu esqueci o nome. É... to No Cry. Tears Left to Cry, é. Isso, imagina ela cantando, porque essa é uma música que é agitada, mas também tem uma projeção vocal muito grande. Sabe? Eu acho que teria dado uma explodida muito legal. Fica a dica. Fica a dica aí, Cristina, quando for lançar o É. álbum de vencedora. Mas eu, olha, gente, em minha defesa, eu não apostei na Cristina, mas eu dei todos os votos nela, toda noite, ó. Quando eu lembrava, eu dava o voto nela, dei os votos todos na votação extra e tudo. Ou seja, eu faço parte dos milhões de Cristinas de Rachel Berries aí também. Ela não era a minha primeira opção de favorita, né? Era? Porque eu tinha La Maria, Teiu, tudinho, mas o lado bom da gente, Laura, a gente tem que torcer assim, tendo vários favoritos, é esse, que a gente flopa com vários. Mas é isso, não escolher só um, a gente pode torcer por mais. A Cristina merecia. E parabéns pro fandom da Cristina, um fandom que estava adormecido aí, comeu pelas beiradas. E deu pra ela assim. Eu não gostei, porque assim, a Cristina, eu sei que você adora o Eurovision. Terceira vez cantando música do Eurovision. A gente sabe que você quer representar a Espanha quando a Espanha voltar, quem sabe, né? Mas eu acho que tem músicas melhores do Eurovision, porque essa música tem um refrão muito chato. Que essa música não é tão boa, mas performance foi entregue, palco foi entregue, andou pela mesa, né? Entregou tudo. Então ela estava prontíssima para ser uma artista completa. E na repetição da música, eu gostei da primeira vez que ela cantou e gostei dessa também, porque ela soube explorar mais o palco, ela foi pro centro, ela tava com. Só não achei que a roupa não tava muito boa ainda, né? Mas tudo bem. E meu comentário meu pra Cristina é que ela lembra muito a Aline Diniz, que é do Entre Migas e do Falando de Nada. É muito parecida. Até o sinalzinho na bochecha é igual. Eu acho que ela fez um combo muito bom. A trajetória da Cristina é uma trajetória boa. E ela foi por muitas vezes injustiçada. Eu acho que ela foi Eu acho que a produção tentou, de alguma forma, tirar o favoritismo da Cristina. E eles acreditaram que ela não estava tão favorita. Porque ela recebeu muitos comentários de pessoa que tá deixando pra escanteio. Sabe? Você é muito boa, mas a gente sabe que você pode mais, por isso você A vai ser própria indicada. vez que ela foi indicada foi muito ridícula. Foi muito isso, né? Sabe aquela indicação que dá pra baixar pra todo mundo pensar que aquele participante pode ser eliminado sim? Mas pelo visto ela não seria eliminado nunca, gente. A gente até É. cogitou disso numa semana, falando que quando a Cristina ganhou a favorita, a personagem dela sempre foi melhor que a da Olivia. Mas eu não esperava disso. Mas fica Não, aqui. você lembra na Gala um que ela ganhou? E a Ela ganhou a gente primeira e a última, né? a gente já tinha falado, não, ela brilhou, vai ser coisa favorita, e depois não ganhou mais nada. Então, acho que isso mostra também, talvez, a percepção deles tenha ficado errada por causa, talvez, de próprios fandoms online, né? E fica aqui, meu haha, pro fandom da Olivia, que inventou de eliminar o povo, inventou de arrachar Tinho, queria que a Cláudia chegasse com ela porque era amiga. Se o Tinho não tivesse na final, a porcentagem dele, maioria iria pra Olivia, ela vencer, estaria hoje coroada a vencedora, né? Se a gente tivesse levado o Guilho, Teiu, Maria pra final assim, além do nível ter um pouco melhorado nessa final, a Olivia ganhava com os pés na costa, né? Mas ela dividiu muito o voto. Tinha a amiga dela lá, que é com 13%, é muita coisa já, gente. Faz diferença. Tanto que pode ver que a aposta ela subiu um pouquinho nada, mas mesmo assim ainda foram 16% de diferença, né? A Cristina tava com folga, com o pé atrás, liderando tudo, ganhando, porque tinha enquete, e quando botava assim em quem estaria votando entre Tinho e Olivia, o povo tava muito votando no Tinho. Prova a porcentagem dos dois parecidas, né? Principalmente na primeira votação. Mas é aquilo, gente, é estratégia, né? Você tem que pensar no seu favorito, não ia levar a amizade toda junto. Exato. Mas tá aí o resultado. E só pra terminar, vamos fazer um destaque da temporada, Laura. A gente pode trazer até dois nomes. Não é obrigado a trazer dois, mas quem você acha que é destaque da temporada dessa Operação Triunfo aí? Preciso falar, Tenho e quem? obviamente, tem um, né? E aí a outra pessoa que eu vou colocar de destaque vai ser o Guilo. Eu vou deixar a Cristina para você. Olha como eu sou legal. É que eu acho que o Guilo acabou se destacando bastante na temporada, porque ele acabou fazendo uma coisa que ninguém mais fazia, de agitar e tal. E eu acho que isso foi importante. Ele foi um personagem importante pra temporada. E a performance dele com a Taeyu, que eles fizeram de duo, é uma das minhas favoritas da temporada. Eu amo aquela performance. Acho ela maravilhosa. Então eu quero dar
E o Guilo nem era meu favorito, mas eu gosto muito desse performance e eu acho que ele teve um bom destaque na temporada. Ele foi importante pra temporada. Hoje eu vou trazer Max e Ivan, e aí? Ah, aí a gente volta no tempo, eu falo, puta, Cristina. Não, mas não, eu vou trazer a Cristina, também, um dos nomes, temporada, vencedora, e tudo mais. Mas eu vou surpreender na minha segunda escolha, porque eu Hum, gosto de surpreender plot twist. Eu vou trazer o Guile, contrariando quem achava que eu fosse trazer a Cláudia ou a Olivia. tô Não, eu vou trazer o chocada. Guile, porque a nível de narrativa de reality show, pra gente aqui que acompanha o podcast, ele foi interessante de acompanhar, porque tem uns problemas aí que ele fez, mas parece que ele virou gente, né, na reta final, começou a virar gente. Mas eu acho que ele merece sim esse destaque, porque ele evoluiu, ele cresceu. Gente, ele tem um timbre bom. Ele tem um timbre bonito. E quando as músicas davam certas pra ele, ele brilhava. E tá a prova que Uhum. eu e Laura aqui enaltecendo ele algumas semanas aqui, né? Então acho que merece assim esse meio 50-50%, né? Duas mulheres e dois homens aqui. Mas e vocês, nossos ouvintes? Quem são os destaques da temporada? Tá aí porque, como eu falei, o Eric, um beijo pro Eric, falou que tem chance da Operação Triunfo, como foi no começo, ser renovada para 2027, que é aquele esquema de 2 em 2 anos. Aí a gente volta para falar como é a Operação Triunfo daqui a 2 anos também, se a Prime Video deixar exibir por lá ainda, né? E fica continuar com esse esquema de não de voltar também. Mas é isso. Chegamos ao fim. Muito obrigado a quem nos ouviu, que acompanhou a Operação Triunfo com a gente. Lembrando que quinta-feira tem Corrida das Blogueiras e dia 23 e dia 30 tem os episódios de piores e melhores do ano, né? Da gente aqui no podcast com listas maravilhosas, com um top 12 sensacional. É isso. Até os próximos episódios e tchau! Tchau.